Olá meninos, tudo bem? Hoje, quinta-feira, nós temos aula de produção textual, certo? Observe essas fotos aí, ó. Observe essas fotos. Curumim, chama cunha, que eu vou contar. Curumim, chama cunha, que eu vou contar. Todo dia era E dia aí, vocês de... viram? Essas fotos estão retratando isso mesmo, os indígenas, certo? Lembra que na aula de ciências a Pro estava caracterizada como indígena, que os indígenas são os verdadeiros povos da nossa terra, do nosso território brasileiro. Então, falar hoje, né, em povos indígenas no Brasil significa reconhecer algumas coisas. Nesta terra colonizada por portugueses, onde viria, no caso, a se formar um país chamado Brasil, já havia populações humanas que ocupavam territórios específicos. Não sabemos assim exatamente de onde vieram, né? No caso, dizemos que são originárias ou nativas, porque estavam por aqui antes da ocupação europeia, na verdade. Então, certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território brasileiro estão historicamente vinculados a esses primeiros povos. Os índios que estão hoje aqui no Brasil, né, têm uma longa história, que começou a se diferenciar daquela civilização ocidental, ainda chamada de pré-história, né, com fluxos migratórios do Velho Mundo. Como todo grupo humano, os povos indígenas, eles têm culturas que resultam da história, de relações que se dão entre os próprios homens e entre eles o meio ambiente, né? Uma história que, no seu caso, foi e continua sendo drasticamente alterada pela realidade da colonização. Então, a expressão genérica, né, povos indígenas, refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo, o que são bastante diferentes entre si, né? Cada povo indígena tem sua própria cultura, né? Apenas o uso corrente da linguagem que faz com que esse nosso país, entre outros, fale-se em povos indígenas, né? Ao passo que na Austrália, por exemplo, a forma genérica para designá-los são aborígenes. Então, o que todos os povos indígenas têm em comum? Antes de tudo, o fato de qual se identificar, né, como coletividade específica, distinta de outras com os quais convive, e principalmente do conjunto da sociedade nacional na qual está inserida. Então, para a produção textual de hoje, vocês irão falar, né, vocês irão escrever sobre a cultura indígena, certo? Lembre-se de dar o espaçozinho para começar o texto, observe a pontuação, tá bom? Vocês vão fazer no caderno de produção textual, ok? Então, até a próxima aula, nossa aula de produção textual. Textual será todas as quintas, não é isso? Seguindo o horário. Então, até a próxima quinta-feira. Tchauzinho!